Podemos dizer que a própria natureza do momento planetário, e quando se diz momento planetário, isso inclui fatores astrológicos, o trabalho da hierarquia de luz, o trabalho da vanguarda, dos seres humanos de vanguarda, o trabalho dos curadores, daqueles seres que sabem que nasceram para curar, o trabalho dos agentes culturais. Podemos dizer que o momento planetário implica uma separação das águas. Essa separação das águas parece estar a acontecer entre os pensadores e os que veem. Quase poderíamos dizer que os instintivos estão a ser chamados para se tornarem seres sensíveis. Os seres sensíveis estão a ser chamados para se tornar seres de pensamento. E os pensadores estão a ser chamados para ir além do pensamento, estabilizarem-se nesse ovo dourado que envolve o crânio e pedirem para ver, ver a verdade, ver o caminho. Não pensar a verdade ou pensar o caminho, mas ver. Esta seria então uma era de revelação do momento em que toda a nossa vida e a nossa cultura humana pode começar a ser banhado por poderosas correntes intuitivas, poderosas correntes ligadas ao ovo causal. Eu tenho que encontrar outro nome, não é? Porque ovo causal não é um ovo. Causal é uma palavra um bocado mental. Eu tenho que encontrar outro nome. Mas é a região acima da mente onde a mente para ouvir. Em que a mente aceita ser informada em vez dela gerar informação. Sentem? Onde a mente aprende a ficar quieta para receber algo que é supramental. Os seres que habitam progressivamente, e como eu disse, como se tem dito, habitar não significa estar 24 horas por dia num plano supramental, num plano intuitivo de silêncio. Significa ter a prática de esperar que uma certeza venha moldar o nosso pensamento. E os seres que estão então mais identificados com o plano causal formam, vamos chamar o grupo A. E os seres que estão mais identificados com a personalidade e com o mental, eh, não vou falar do ego, porque o ego é uma palavra, já devem ter reparado, uma palavra polémica. Usa a palavra ego e as pessoas entendem coisas diferentes. Pronto. Então, os seres estão mais identificados com o mental e com a personalidade. Eu vou chamar-lhes o grupo B. O que acontece? Estes problemas que se apresentam agora à humanidade significam que a fase em que estávamos terminou.
A escala dos problemas já não é mais local. Quase todos os problemas locais nós conseguimos resolver. Tirando o buraco na tua rua, porque a Câmara Municipal não está distraída, não quer, pronto. Mas quase todos, olha bem, macroeconomicamente, quase todos os problemas locais, meramente locais, nós conseguimos resolver. Hum, Há cada vez mais assistentes sociais, há cada vez mais organizações não governamentais, há cada vez mais homens e mulheres que dão partes do seu mês para ajudar a aliviar a dor. Se não és tu, estatisticamente nunca houve tanta dedicação de seres humanos a outros seres humanos. Estatisticamente nunca houve tanto bem na Terra. E, e, e os problemas meramente locais nós conseguimos resolver. Quer dizer, a tecnologia fez o seu trabalho. Nós temos melhores fibras, temos tubos que não ardem, temos carros que funcionam de maneira diferente, temos informação no bolso. Eu consigo as obras completas de Shakespeare em 15 segundos no meu bolso. Hum, os problemas locais, meramente locais, nós estamos a conseguir resolver. A riqueza criada pelos nossos avós transpira agora sob a forma de sociedades menos carentes no primeiro mundo, pelo menos. Quer dizer, a carência do terceiro mundo é física. As pessoas têm fome e precisam de saúde e uma casa. A carência no segundo mundo é mental. O que as Américas precisam é de bons conceitos. Eu não estou a dizer que os americanos, por exemplo, não têm educação e não têm bons conceitos. Estou a dizer que os americanos não têm muita educação e não têm muitos bons conceitos. Exceto aqueles americanos que têm educação e bons conceitos, porque os Estados Unidos são uma mistura de muito bom e de muito mau, não sei se já repararam. E, mas, portanto, a grande carência é educação e conceitos. Contacto com as grandes ideias. E a grande carência no primeiro mundo, quer dizer, na Europa, é de sentido, de significado. O que é que eu faço com ter consciência de que sou consciente? O terceiro mundo tem fome, precisa de uma casa e de comida. O segundo mundo tem fome de conceitos e de educação. E precisa de melhores conceitos, de melhores estruturas mentais. As pessoas são muito infantis. Eu lembro do meu pai dizer muitas vezes que os Estados Unidos, ele não falava do Brasil, porque o Brasil tem imensas qualidades, mas ele dizia que os Estados Unidos e grande parte da América parecem crianças grandes a jogar aos cowboys. Percebem o que eu quero dizer? Há muitos cowboys nos Estados Unidos, de todos os géneros, porque precisam de mais educação, mais peso, melhores conceitos. Mas o primeiro mundo anda em busca de sentido, anda em busca de significados. O grupo B é o grupo que vive virado exclusivamente para a personalidade. O grupo A é o grupo que começa a responder ao plano causal. Entre o grupo A e o grupo B há uma enorme gradação. E tu até podes dizer, mas eu fico sentado numa cadeira, eu ponho-me em silêncio, e eu não recebo nenhuma mensagem, não deixo um livro, eu não vejo nada, não percebo nada. Sim, mas não é naquele momento que tu verificas se aconteceu alguma coisa. É 3 dias depois perante o problema. Não é no momento em que estamos a fazer meditação. Não é no momento em que estamos a dizer mente, fica em silêncio e sabe que há um Deus oculto dentro de ti. Esta é a chave de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, senta-te em silêncio. Portanto, isto é tudo. Põe a personalidade em repouso
e sabe. Não é procura, nem busca, nem parte os vidros, nem chora, nem grita, não é diz bem de umas coisas e mal de outras, não é revolucionário. O processo de abertura, ou de oração, o processo de abertura à tua contraparte causal, portanto, este papel mata-borrão que vai deixando passar gota a gota a imensa luz que tu és nos planos superiores. É um filtro, porque se passar a luz toda, tu ficas paralisado, não consegues nem. Não. A luz toda não. E o que Jesus diz é: entra no teu quarto, fecha a porta, senta-te em silêncio e sabe. Isto é gnosticismo. Não é filosofia, não é metafísica, não é teologia, não é física, não é ciência, não é psicologia. A palavra que nós temos para esta frase é gnose. Sabe que há um Deus dentro de ti. Este ficar quieto e saber, e posso dizer, mas eu não sei nada, eu sinto-me e não sei nada. Não te preocupes, porque não somos nós que possuímos a sabedoria. É a sabedoria que nos possui a nós. Portanto, nós somos os pequeninos. O grande já lá estava sentado no quarto à tua espera. E, portanto, a pequena Mafalda, muito ruído, muitos bólides, muitos satélites, muitas trajetórias, toda a gente diz imensas coisas, sobretudo em todas as direções. E a pequena Mafalda diz: Ok, já estou saturada de informação. Entro no meu quarto, fecho a porta, sento numa cadeira, mínimo de luz ou máximo de luz, isso tudo é cosmético. Depende das pessoas. E eu sento-me e de repente percebo que a monarca universal, a rainha, o grande ser no centro de mim, já lá está. Não, à espera. Nós não vamos entrar aqui hoje nas particularidades da patologia de contatar o ser interno. Quer dizer, há um perigo estudado pelos junguianos e pela psicologia arquetípica, de que se eu me identifico demasiado com ele, eu começo a sofrer de grandiosidade. Faço-me entender. Eu vou lá buscar um cântaro de gasolina. Eu tenho esse problema, sempre tive esse problema que é, mas se eu me identifico com este ser que está dentro de mim, isto, e depois, como é que vai ser? Eu tenho três irmãos, eu gosto deles, eu, sabes, tu vais lá buscar um cântaro de gasolina, um cântaro de poder, um cântaro de clareza. Depois voltas para a vida social. Se um dia o teu ser maior quiser que tu vás para uma vida diferente, ele trata disso. Não te preocupes. Quando tu dás por ti, tu já estás na nova tarefa. Sabes o que é? Tu pensas assim, eu quero ser um monge no astro, na montanha, ou quero me dedicar totalmente ao trabalho espiritual. É uma imagem à frente, não é? À frente. Eu quero ser assim, no futuro. Mas quando é real, tu não vês nenhuma imagem à frente. Tu estás a viver a tua vida normal e quando dás por ti, já estás ao serviço da hierarquia 24 horas por dia sem dar por isso. Não é por uma pré-figuração, é por uma fidelidade ao agora, uma fidelidade ao momento que corre. E quando dás por ti, já lá está. Mas entra no quarto, senta-te e sabe que eu sou o teu Deus. Esta é a fórmula, a simples frase de Jesus. Está muito confuso, está ruidoso, está angustiante. Entra no quarto, fecha a porta, senta-te numa cadeira, aquieta a tua mente e sabe que há um Deus dentro de ti. Como é que eu sei? Não sei como é que se sabe. Sei que se ficarmos quietos, aquilo que em nós sabe começa a se ter em nós. Não há uma resposta, há uma mudança de estado.
Em vez de tentarmos abrir à força a porta para lá, descobrimos que afinal a porta abre para cá. Isto é, o divino não se abre para lá, ele é que abre a porta para cá. E portanto, quando eu me sento para esse saber, para essa gnose, eu não forço a porta. Eu fico leve, quieto, como uma borboleta pousada sobre uma pétala de uma flor. E assim, frágil, quieto, sem nenhuma intenção em especial. Exceto que eu sei que fui em busca desse ser maior em mim e esse ser maior em mim sempre esteve no sítio em que eu me relaciono com ele. Não se faz oração com ansiedade. O mais importante no contacto é a ausência de ansiedade. Olha, o mais importante no contacto é assim: eu sei que não vai acontecer nada, já sei que não vai acontecer nada, não é preciso que aconteça nada, e eu vou fazer isto só porque vou fazer isto sem estar à espera que aconteça nada. Qualquer expectativa empurra a porta para lá. E a porta abre-se de lá para cá. Não sei se isto faz sentido. Mas há uma expectativa. É de que ele saiba que eu fui ali em seu nome e que eu sinta que ele sabe que eu estou ali em seu nome. Esta expectativa. E ele vai-te dar um sinal. Tu vais mudar de estado. Ele é um monarca universal, isto é, a nossa alma no seu trono. Ou a monarca universal. O problema hoje é que nós temos muito poucos do grupo A e imensos do grupo B. Há imensa gente que só vive no plano da personalidade, mesmo personalidade espiritualizada, que não faz esta rendição, não vou usar a palavra resignação, que é uma palavra incrivelmente ah, antiga, ou abnegação, mas esta entrega de si à sua própria sabedoria profunda. E o que acontece é que com esta separação atual, a separação vem fazer o quê? As pessoas que têm medo do futuro são as pessoas que estão apegadas à forma e à estrutura. São as pessoas do grupo B. As pessoas que veem já a corrente de síntese aproximar-se são as pessoas que já estão ligadas à radiação e ao fogo espiritual. Se tu estás ligado ao corpo causal, quando te dizem que Portugal vai ser integrado à Assembleia das Nações, tu não sintonizas com o potencial sombrio disso, sintonizas a luz disso. As pessoas estão ligadas à personalidade, como estão ligadas à forma e estão ligadas à estrutura, começam a gritar que a bandeira nacional não pode ser, e uma série de coisas sobre a bandeira nacional, que simboliza uma estrutura e uma identidade, mas não é estrutura e identidade. E o problema com estas grandes correntes que estão a chegar para fazer a síntese é que elas vêm dizer assim: Portugal é um fogo criador dentro do lobo. Consegues senti-lo? E os que estão ligados ao plano da personalidade dizem: não, a única coisa que eu sinto é esta bandeira, o hino nacional, e nós temos os nossos costumes, e não queremos aqui Angola, Moçambique, Cabo Verde e o resto do mundo, e eu percebo essas narrativas todas. E nós queremos um Portugal puro e limpo, temos que voltar à nossa identidade. Eles estão agarrados à forma e à estrutura. E até estão tão agarrados que se tu lhes perguntares que mais é que há em Portugal para ti além da forma e da estrutura, eles não dizem nada, não têm nada para dizer. Quer dizer, podem dizer a Alves Pereira: Really? Como é que ele é agora? Tem barba?
É uma ideia. Há a Rainha Santa Isabel, ok. E como é que está a Rainha Santa Isabel hoje? Tem um véu, é uma rainha. E depois, quando tu vais ver esses ambientes que preservam as identidades nacionais, o que eles estão a fazer é preservar as personalidades nacionais, os egos das nações, as muralhas entre as nações, a incomunicação, no fundo, entre as nações. Porque, como não há o contacto com o plano causal, não existe o contacto com a essência da sua nação. Porque o que nos dá o contacto com a essência da nação não são os conjuntos de símbolos que a representam na cultura. É a sua força vital única que tu contactas quando dizes eu quero servir o Anjo de Portugal. Eu quero servir o programa português. Eu quero servir a dimensão universalista, integradora, oceânica do Quinto Império. Eu quero servir a síntese das nações a partir do ângulo português. Isto não tem a ver com os símbolos da era de peixes da Portugalidade. Então, o grupo de pessoas que está prisioneiro da personalidade está também prisioneiro do conjunto de símbolos da era de peixes da Portugalidade. A Rainha Santa Isabel, primeiro, não é rainha, depois não é Isabel, e é uma esfera azul. É uma luz azul. E Portugal não é um hino, nem um conjunto de castelos, não é, e pode dizer onde é, mas um país também é a sua história. Sim, mas a energia de síntese que nós estivemos a falar na primeira parte hoje, a energia de síntese, ouçam a primeira parte, se puder, se tiver paciente, várias vezes, porque aquilo é todo um painel. Como é que estas partículas atómicas que nós chamamos nações vêm a formar a molécula para o salto qualitativo a que nós chamamos de síntese? Isto é preciso fazer uma síntese das nações. E uma síntese das nações será feita com os que trazem a nação no coração, não os que trazem símbolos nacionalistas retrógrados na mente. Quer dizer, a vanguarda das nações é a libertação do seu fogo. E cada nação tem um raio. A personalidade da Rússia é sétimo raio. A alma russa é sexto raio. A personalidade americana é sétimo raio. Por isso é que eles são ambos do mesmo raio. A, a alma americana é segundo raio. E cada nação tem um mantra. O mantra da Rússia é eu ligo os dois mundos, que são a Ásia e a Europa. Esse é o mantra, é a tarefa da Rússia. Eu ligo os dois mundos. Não é fazer guerra, que é uma técnica de ligar mundos um bocadinho arcaica, é contactar, dinamizar, espalhar, fazer vibrar o raio que liga os dois mundos, que é o quarto e o sexto, mas é o sexto. O raio que liga a tarefa da alma da Rússia é sexto raio. A América tem o nome I lead the way, eu ilumino o caminho. A tarefa da América é manter a luz um bocadinho à frente do seu próprio tempo. É ser vanguarda, é ser idealista, é apontar para onde a humanidade em média ainda não chegou. Falar da tarefa. E a tarefa de Portugal, o mantra de Portugal, que não é exatamente este, mas eu vou dizer o mais aproximado, é ser toda a gente e toda a parte. O que indica uma ligação ao segundo raio. A tarefa de Portugal é ser toda a gente e toda a parte. Não só está ligado ao segundo raio, como está ligado ao 12º raio, que é o raio
perdão, ao 11º raio, que é o raio da omnisciência, da omnipresença, é o raio que se espalha, está ligado ao nono, está ligado ao 11º, está ligado ao nono e ao 11º. Mas eu vou falar desses raios superiores, porque isso ainda está-se a tentar perceber. A tarefa de Portugal é ser toda a gente e toda a parte. A tarefa do Brasil é eu guardo a semente do futuro. Vibrar as nações, fazer uma síntese das nações. Eu preciso de saber, eu guardo a semente do futuro. Agora, o que é isto? Quer dizer que sociologicamente, antropologicamente, seminalmente, geneticamente, a nova raça está a ser feita no Brasil, em grande parte, pela miscigenação de 7 ou 8 correntes étnicas. Índios, brancos, japoneses, pretos, everybody. É uma caldeira genética. E há mais coisas em relação ao Brasil, mas o que eu quero para já é deixar claro que este fogo que está no âmago de um país é a sua mónada e que pode ser indeferido por uma frase. E aqueles que servem o país são os que servem o país no fogo e na sua radiação, não os que servem o país, não os que mantêm a forma e as estruturas velhas. Isto é importante. Se eu vivo na personalidade, eu vou desenvolver, eu vou defender o meu país como uma personalidade. E vou defender a personalidade do meu país, porque é o meu horizonte de visão. Se eu vivo na alma, eu defendo o meu país, eu não defendo, não precisa, é um fogo. Eu vou exprimir o meu país, em vez de defender. E a expressão do meu país ativará nos outros seres a expressão do seu país no nível superior. Então, é quando os melhores representantes, no sentido espiritual, de um país exprimem a essência desse país, o que significa falar menos do Quinto Império e ser mais o Quinto Império. À medida que nós vamos conquistando a região da radiação e do fogo de uma nação, estamos realmente a prepará-la para a síntese das nações. E como nós vimos desde do início do encontro, as moléculas têm que se tornar supermoléculas. As supermoléculas têm que gerar ADN. O ADN tem que gerar células. As células têm que gerar tecidos. Os tecidos têm que gerar órgãos. Os órgãos vão gerar plantas e animais. As plantas e animais dão origem ao bioma humano. O bioma humano gera complexidade neural para a chegada da mente. A mente gera ascensão suficiente da matéria para começar a tocar o nível causal do próprio planeta e do próprio ser. E de repente temos consciência, e a seguir temos metaconsciência, que é a consciência de que temos consciência. E este é o processo do universo. O universo está há 14,6 bilhões de anos a fazer esta ascensão. E sempre vemos que algo é sacrificado do passado. Mas vê bem, será que os átomos foram sacrificados ou estão aí a fazer vibrar no teu corpo? O que foi sacrificado é a incomunicação entre eles. E é inaugurada a comunicação entre eles. Então, o que é sacrificado não é o átomo, é o seu isolamento. Sentem onde eu estou? Agora vamos para o nível seguinte. As moléculas foram sacrificadas para que o universo entrasse numa nova era, a era molecular. Não. As moléculas estão cá. A minha mão é feita de moléculas. Eu até diria, as moléculas gostam de ser mão. E para o mundo celular nascer, as moléculas foram sacrificadas? Não, não há células sem moléculas. As moléculas estão a vibrar num nível muito mais avançado ao se tornarem células do que se permanecessem pulverizadas, isoladas como moléculas. E os tecidos celulares, ao formarem o olho, o fígado, os pulmões, o sangue, hemoglobina, etc., sacrificaram a sua celularidade ou a sua organicidade? Não. Estão a vibrar ainda mais intensamente.
Quase podemos dizer, o hidrogênio do meu corpo está mais ou menos próximo do divino que o hidrogênio da água. O hidrogênio que aceitou fazer o que vale é que a água vai e a água vem. Mas, portanto, nós somos quase um sistema de chuva. Mas nem vou desenvolver, mas bebemos água e chovemos por aí. Mas a água do meu corpo está mais próximo do divino ou mais longe do divino do que a água, digamos, de Groenlândia? Porque com esta moda dizem mal dos seres humanos, de repente nós temos a sensação que a água da Groenlândia é muito melhor do que a água do meu corpo. Não, não é. A água do meu corpo está sob influência do eu sou diretamente. Porque aqui vive um eu sou. A água da Groenlândia está sob influência de Devas. A água do meu corpo é iniciada em comparação com a água da Groenlândia. O corpo é tão importante quanto isto. E os minerais do meu corpo deprimiram e tornaram-se ossos ou ascenderam e tornaram-se ossos? Quer dizer, toda a tabela periódica no corpo humano ascende. Eu estou a conseguir. E as nações, para a união das nações, não é uma perda de identidade, é uma ascensão dos egos nacionais aos fogos nacionais. E o que o Avatar de síntese vem fazer tal como há um toque de Deus na passagem da complexidade quantitativa para a qualidade, foi o que vimos na primeira parte. Estou só a recapitular um pouco, porque são aqui pessoas que não estavam na primeira parte. Então, como vimos na primeira parte, as coisas complexificam, complexificam e depois não conseguem saltar mais. Não conseguem. Diz assim, muito bem, então, com as ferramentas que nós temos agora e com o status quo que temos agora e com o establishment que temos agora, UFOs, quem são, o que querem, de onde vêm, ninguém sabe. Há montes de canalizações, mas são todas contraditórias entre si. Não existe uma homogeneidade. Transhumanismo, como é? Mudamos para as máquinas mudam para nós, vamos viver para dentro da memória de um computador, o computador passa a ser integrado no nosso corpo, o futuro da humanidade, o que é que fazemos no casamento entre a máquina e o homem? Ninguém sabe. Mete medo. Inteligência artificial, como é? O que é consciência? As guerras estão a aumentar no mundo por causa destes jogos que me afetam profundamente. Falo pessoalmente, afetam profundamente. Eu reajo com o sistema nervoso mesmo. Mas isso. Guerra. Como é que resolvemos isto? Governação, religiões, poluição. Portanto, estes problemas são o enunciado de que as ferramentas que nós temos chegaram ao fim da sua utilidade. Então, nós precisamos de, humildemente, unir-nos profundamente a nível internacional, a nível interpessoal, a nível interdisciplinar, a nível interespiritual, criarmos estas pontes para sairmos da era das partículas e entrarmos na era do átomo. E eu sei, dentro de mim, que se nós fizermos isto num grau, o avatar de síntese vem de cima e põe o seu dedo e o planeta dá um salto qualitativo em poucos anos. Tal como nós vimos nas várias eras do universo, as coisas evoluem até à complexidade e depois param. E depois basta um pequenino clique e elas saltam para outro plano. Então, nós temos este processo simples, tornando-se complexo, tornando-se muito complexo, gerando novos problemas. Depois vem a síntese e temos um novo simples. E esse novo simples torna-se mais complexo,
mais complexo, novos problemas. Depois vem a síntese e temos um novo simples. Porque a síntese vem para a simplicidade. Tentem ver, a coroação da complexidade é a síntese. E a síntese tem como resultado algo muito belo, muito simples. O hidrogênio é belo, é o mais puro azul que existe no universo. Então a reflexão é: o que é que em mim está a impedir a síntese? O que é que em mim permanece isolado? O que é que em mim vibra em B? E o que é que em mim já vibra em A? De forma a que eu possa começar a ser um campo do futuro, um laboratório pessoal, individual, um microcosmos do futuro. O que sabemos é que, como se disse antes do intervalo, a transição é uma transição do homem pensante horizontal para a capacidade das pessoas trazerem em si as grandes ideias. E uma grande ideia na Austrália anda em busca de uma grande. Uma pessoa que contatou uma grande ideia na Austrália anda em busca de uma pessoa que contatou uma grande ideia no Alasca. E aqueles que portam as grandes ideias atraem-se. Da mesma forma que misteriosamente as partículas subatómicas na primeira fase do universo se atraíram até estarem prontas para o salto para o átomo. E quando eu digo grandes ideias, estou a falar de meta-ideias, não estou a falar de grandes discursos intelectuais ou enciclopédicos. Estou a falar das pessoas dizerem assim: o que é belo na parte da frente, do lado de cima da minha consciência? O coração é este. Quem é que criou o meu coração? Sabes que tu tens plena consciência de que o teu coração é melhor do que tu. Tu não mereces o coração que tens. Isso é mesmo a beira da esquizofrenia. Mas não é a esquizofrenia. Quando tu tens consciência, eu tenho um comportamento que não está ao nível do meu coração. Logo, eu sou habitado por um ser que é melhor do que eu. Ou eu sou um ser duplo. Tenho um ser central, que vive no meu coração, e tenho um ser comportamental, que às vezes vive com esse ser central no coração, outras vezes vive alienado, totalmente alienado, outras vezes vive semi-alienado. Quando tens a noção, eu tenho um coração que é melhor do que eu. Como é que isto aconteceu? Quem pôs este sonho no meu coração? E depois, se matares o sonho no coração, a tua vida acaba. Tu não consegues vivê-lo, mas também não consegues não vivê-lo. Estás crucificado. Acontece que este coração que é melhor do que nós, é o Cristo interno, que nos chama às outras partes do ser para a missa. Digamos que a tua mente é o São Pedro, à Santa Ceia. A tua mente é o São Pedro, os teus cotovelos, os teus braços são o Santiago, não sei, os ombros são o Santo António não estava nos apóstolos. Os teus ombros são o São João e assim sucessivamente. Cada parte do corpo é um apóstolo. E o coração está a dizer: vamos sentar-nos à volta da mesma mesa. O coração é o Cristo. E todo o nosso corpo físico, sutis, etc., são estes apóstolos que têm que criar uma órbita inteligente em torno do coração. Isso já está a ser feito. Isto já está a ser feito. Mas hás de notar que o coração vai sempre à frente. Ele sabe mais, ele é melhor, ele já está no futuro. Ele já está no ponto ômega. Ou seja, assim como a história do universo tem estas sequências
A esfera subatómica, esfera atómica, biosfera, noosfera, tudo isto são formas a tentar captar, que são atraídas para aquilo a que Teilhard de Chardin chamava o ponto ômega. Ele vê o universo como uma pirâmide, no topo da pirâmide está lá um ômega. E o nosso ômega não está na pineal. Pineal é uma central de comunicação. O coração também, mas o coração é que é o ponto ômega. Tu fazes uma coisa e o coração diz: "Hum." E quando o coração está de acordo contigo, tu tens paz. A paz é quando o coração está de acordo contigo. E, lentamente, tu percebes que o coração está a dizer: mas amanhã podemos fazer melhor. E, portanto, porquê, o que é esta insatisfação crónica? É porque nós temos esta zona, este órgão, este centro vibracional que está sempre a chamar-nos para o futuro, para as novas eras, para saltarmos da complexidade para o salto qualitativo. Ou seja, quando dizemos que o coração une, na história do universo nós vemos estas partículas que de repente começam-se a aproximar por um atrator. Esse é o coração cósmico. E quando chega a um ponto de aproximação, a energia de primeiro raio faz a síntese. E nasce o átomo. Depois os átomos andam uma era inteira perdidos, até começam-se a atrair uns para os outros. Isso foi o coração cósmico. E quando os átomos são atraídos uns para os outros, quando começam a fazer pontes, a energia de primeiro raio, o senhor da síntese, volta a atuar e nasce o hidrogênio. E depois todos os elementos da tabela periódica. E depois temos as moléculas, e depois temos os aminoácidos, e depois temos as células, e depois temos os organismos, e depois temos os animais, depois temos os seres humanos, e depois temos a capacidade dos seres humanos começarem a alinhar com os arquétipos superiores, com os princípios. Mas, de uma forma, vá lá, isto não tem que ser como se fôssemos estátuas de mármore gregas, porque a vida tem que ter sal. A vida tem que ter vinho, tem que ter sal, tem que ter alegria. Mas é tu saber, quando digo vinho é no sentido figurado, mas é para tu saberes mais ou menos. Eu sou um transportador, eu estou a transportar as grandes ideias para baixo, eu estou a construir a noosfera. E a noosfera é o fogo do pensamento humano depois dele aceitar o plano causal. Outra vez, a noosfera é uma nova esfera que o que a Terra não tem está a fazer. Deixa-me ser generoso. Eu acho que a Terra está muito avançada com a noosfera. Assim como nós ativamos o nosso corpo de luz através da oração, através do alinhamento, a Terra usa a humanidade para criar a sua própria nosfera. Ela não é nossa, é da Terra. Então a Terra tem muitas camadas. Tem uma biosfera, tem Gaia, tem uma hidrosfera, tem uma ionosfera, tem uma estratosfera. Não, a Terra tem estas camadas todas à volta. E à medida que a humanidade começa a receber por dentro, e que ideia tão linda, não vou deixar esta ideia ir embora. Eu vou apontar esta ideia, vou tentar viver esta ideia. Mas são ideias tipo Eureka, não são processos intelectuais. São lâmpadas que se acendem na tua cabeça, como nos desenhos animados. Eu vou viver esta ideia, eu vou proteger esta ideia, eu nem vou falar a ninguém nesta ideia. Mas à medida que tu vais trazendo essa ideia para dentro, para fora, de cima para baixo e de dentro para fora, à medida que tu vais trazendo essa ideia, tu irradias o futuro. E essa atividade humana de acolher e dinamizar as grandes ideias e a capacidade da humanidade de pensar de forma superior e não mesquinha, ou seja, a capacidade da humanidade de pensar não apenas no plano da forma e no plano da velha estrutura, mas pensar no plano da radiação e dos fogos. Isso inclui a síntese das nações.
À medida que nós vamos pensando melhor, não é mais, é melhor. Ou seja, menos ideias, melhores ideias. Se não reparar que estes encontros são repetitivos. Porque eu não preciso de muitas ideias. São estas. Menos ideias, melhores ideias. E à medida que tu vais gerando uma resposta, é como se a voz dentro dissesse assim: 78826P. E tu, 78826P. 78826P. E começas a dinamizar aquilo. E isso transforma-se de um potencial do Logos e da Shambhala, trabalhando através do teu ser interno, via corpo causal, iluminando a tua mente. Isto não é complicado de perceber, porque é como quem diz, a eletricidade vem da central elétrica, depois vem para o transformador, depois vem pelos fios, até chegar à tua casa. É a mesma ideia de um transporte que vai reduzindo a potência. Tu recebes a grande ideia, e a grande ideia, se é uma grande ideia, o que aconteceu? Recebi agora uma grande ideia. É eletrificante. Tira-te o sono. É antidepressivo. E essa grande ideia, tu vais acolhendo. Eu não sei o que é. Não tem que ser uma ação política, uma ação concreta. Eu não sei o que é. Mas à medida que. Porquê é que eu digo isto? Porque, obviamente, que o universo tentou criar seres capazes de receber as grandes ideias. E se nós pensarmos as grandes ideias, estamos a construir essa ponte entre o passado biológico e o futuro luminoso. Procurem Noosfera na net. A tradição. A tradição. O contributo de Teilhard de Chardin. Por exemplo, este encontro tem muito a ver com Aurobindo, com Teilhard de Chardin, que é um católico, Aurobindo é um hindu, mas tem sobretudo a ver com o que nós estamos a fazer, que é, vá lá, sentir o avatar de síntese. As grandes ideias é a esfera do pensamento humano à medida que ele sai da forma e do mesquinho e se dirige para os princípios. Portanto, pensar é construir uma ponte entre o futuro da Terra de quinta dimensão e a Terra de terceira dimensão. Não é pensar como quem se cansa a estudar um livro de estudo. Não, é um pensar que significa um acolher e um manter e um vibrar e um compreender princípios universais. O que significa que hum, a matéria, toda esta matéria, toda esta energia, a matéria é o espaço, forma o espaço. O espaço não é feito de matéria. Mas a matéria revela o espaço. Quando há matéria, tu percebes a distância entre as coisas e as dimensões das coisas. A matéria é este espaço de realização do divino. E a história é o tempo da realização do divino. Isto implica. Repara, tu és um ser material e histórico. Vives no tempo. Isto implica que eu possa ir transformando a minha vida em algo que prefigura o que a Terra está a tentar fazer. O que é que a Terra está a tentar fazer? Unir-se ao logo. Como é que ela se une ao logos? Criando um novo órgão. Que novo órgão é esse? Pensamento superior. Isto não quer dizer que não tenhas pensamentos dispares, pensamentos distraídos, pensamentos rebeldes, multipensamentos, pensamentos instintivos, com certeza. Isto é dirigido à parte central do nosso ser, para que se responsabilize que, apesar de termos todos estes pensamentos secundários e terciários, que o nosso principal pensamento seja superior.
Depois, tu vais ter pensamentos, quer um carro verde, quer um namorado azul, não sei. Mas esses são secundários. Que o nosso principal pensamento seja superior. E quando estamos a conter na nossa mente, dentro deste crânio, que demorou 14,6